Boa tarde, gente, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para explicar a atividade de ontem e hoje, tá? Que eu trabalhei em sala e vou encaminhar para vocês desenvolverem em casa com os alunos que não estão frequentando, tá? Nós fizemos atividades na apostila de História, não, Geografia, página 106, 107, 108, 109, 110 e 11. São algumas páginas, mas tem duas páginas aqui que tá só explicando, tá? Então não é muito difícil de desenvolver. Na página 106, tá falando assim, ó, um lugar para observar, a sala de aula. Então, nós vamos trabalhar com o espaço da sala de aula, como que ele está organizado. A princípio, né, como sempre, eu vou sugerir para que vocês explorem a imagem que está na página, para que a criança destaque os desenhos que tem aqui na página, né? Você vai perguntar para ela o que você está vendo. Aí ela vai falar, tem uma escola, tem pessoas, tem pai levando a criança para a escola, tem rio, tem flores, tem árvores, céu. Então, isso é sempre bom observar o desenho, porque ao passo que eu faço essa observação com a minha criança, eu consigo também aumentar o repertório dela em relação a quando ela for fazer desenho, porque daí ela sempre essa observação faz com que amplie o repertório dela para que ela consiga construir com mais facilidade quando for solicitado para ela desenhar, tá bom? Por que eu falo isso? Porque na nossa apostila nós temos muito trabalho de ilustração. E eu também solicito bastante para que eles façam a ilustração da história que eu li. Por quê? Porque a ilustração, ela serve de parâmetro tanto para mim, né, observar se o aluno está conseguindo construir esse desenho, né, se o aluno está conseguindo utilizar as cores necessárias, se o aluno está conseguindo desenhar de acordo com o solicitado, porque já aconteceu de eu pedir para o aluno desenhar algo e ele desenha alguma coisa totalmente diferente daquilo que foi solicitado. Então a gente percebe que o aluno não compreendeu a comanda. Então, assim, não é simplesmente desenhar, né? A gente tem toda uma avaliação desse desenho. Então, vamos lá. Número 1, que é a primeira atividade que está na página 106. Desenhe a sala de aula na qual você estuda da forma como você vê da sua carteira. Então, na sala de aula, eu expliquei para eles que em cada ângulo da sala que a gente fica, a gente tem uma visão diferente, né? Se eu sentar no fundo, eu consigo ver a sala inteira. Se eu sentar no meio, eu consigo ver só o que tá do meio para frente. Eu não consigo ver quem está atrás, né? Isso é óbvio. Falei para eles, se vocês não se virarem, né? Se vocês estiverem olhando daqui. Eu parada, olhando daqui para frente, o que eu consigo observar da minha sala? E quem está na primeira carteira não consegue observar nada mais para trás, só o espaço que tem para frente, que é um pequeno espaço de chão e depois a parede com a lousa e tudo mais, né? E a mesa da professora que fica à frente. Só que como eles estão em casa, eles não vão conseguir ter essa noção de ângulo. Então, o que eu vou pedir para que vocês façam? Que eles façam a ilustração da sala de aula da maneira que eles se lembram de o que tem numa sala de aula, né? Aí vocês podem conversar com ele. Na sua sala tem o quê? Tem lousa, tem armário, tem cadeiras, tem mesas, tem a mesa da professora, tem ventilador, né? E aí tem porta, tem janela, então eles vão desenhar da maneira com que eles lembrem. Então nós não vamos se atentar nessa parte de ângulo com eles, tá bom? Não vai atrapalhar em nada a produção desse desenho em relação a eles estarem na sala de aula ou não, tá bom? E aí depois nós fizemos comparação, né? Ó, fulano desenhou só a parede. Por quê? Porque ela tá na primeira carteira, então ela só desenhou o que ela vê. Ah, teve gente... Eu tive uma aluna que foi muito engraçada. Ela desenhou as crianças tudo de costa virado para a lousa. Então é muito legal a percepção que eles conseguiram ter, né, de estar na sala de aula e estar vendo e desenhando ali naquele momento. Aí depois nós vamos para a página 107, que é o exercício 2. Os móveis da sala de aula na qual Lucas estuda estão organizados em grupos de 4 alunos. Assinale a alternativa em que representa a sala de Lucas.
Então, nós temos aqui 4 modelos de sala de aula diferentes, tá? Um organizado em fileiras, né, que é a A. Desculpa. Um organizado em fileiras, que é o desenho A. Outro organizado em duplas. Outro organizado em grupos de 4 e outro organizado em círculo. Qual é a sala de Lucas? Eles vão fazer um X na resposta correta, tá? Depois, a organização da sala de aula, da sua sala de aula, se parece com uma das figuras acima, né? Então, ele vai registrar aqui com qual organização a nossa sala se parece. A nossa sala hoje está organizada em fileira, né? Por conta da pandemia. Tem um distanciamento entre um aluno e outro. Quando estávamos no período normal, isso era um pouco difícil de determinar, porque eles iam ter que determinar de acordo com o dia, porque eu sempre mudo as cadeiras da sala, cada dia eu trabalho com um formato diferente, mas hoje ela está organizada em fileiras, então eles vão responder aqui qual dessas acima, tá? Na página 108. 4. Você já representou a sua sala com desenho? Que tal representá-la com maquete? Junto com os colegas, construam uma maquete. Aí eu só expliquei para eles o que era uma maquete, né? Que a maquete, ela é a réplica de algo, né? Só que bem diminuído. Então, se eu quero fazer a maquete da minha sala de aula, eu não consigo fazer uma maquete do tamanho da minha sala. Então, eu vou fazer numa escala muito menor, usando uma caixinha de sapatos, usando caixinhas pequenas, construindo pequenas cadeirinhas com palitos, enfim, né? Falei para eles os materiais que a gente costuma usar para fazer maquete: papelão, caixinhas, né, de fósforo, caixa de pasta de dente, pequenas caixas, caixas grandes, papelão, cola, tesoura, isopor, né, latas, tudo que a gente puder utilizar, a gente utiliza para fazer uma maquete. Optei por não construir uma maquete com eles, até mesmo porque eu estou com 2 turmas alternando e mais uma em casa. Se estivéssemos todos na sala, nós construiríamos junto uma maquete para que eles conseguissem entender melhor. Mas aqui na apostila tem uma ilustração de uma maquete, tá? Aqui. E aí você pode ir conversar com ele, discutir com ele os materiais que foram utilizados aqui. Primeiramente, observe os móveis que existem na sala de aula de vocês: mesas, cadeiras, armários, lixeira, quadro de giz. O que tem mais na sala? Registre. Então, se tiver algo a mais na nossa sala do que foi falado aqui em cima, eles vão colocar aqui. Senão, não é necessário responder. E aqui, ó, é uma lista dos materiais que vai utilizar para se fazer uma maquete. Então, aqui eles vão escrever o nome: caixinha de fósforo, lápis, caneta, tesoura, cola, caixa de papelão. E eu sugiro para vocês que façam esta escrita orientando a criança. Vamos lá. Caixa. Como que eu escrevo o K? Como que é o K? Eu sei o A, tudo bem. E você vai orientando e fazendo essa criança ter percepção. É aula de geografia, mas o português está atrelado a tudo. Então, tudo que vocês vão fazer é uma oportunidade para se trabalhar a questão da alfabetização, tá bom? E aí, na página 109... nós não vamos trabalhar, porque nós não vamos construir a maquete. Tem um material aqui em casa, tem um papelão, tem um caixinha, quero construir. Maravilha, parabéns, gosto muito disso. Só não vou fazer porque para mim vai ficar complicado construir 2 maquetes, arrecadar 2 materiais, e aí fica muito complicado, porque daí a gente às vezes começa num dia, não consegue terminar, então eu vou perder muito tempo nessa construção. Vamos lá para a página 110. Aí na página 110 está explicando o que é uma planta baixa, né? Tá falando aqui, porque a maquete ela é construída em nível 3D. Eu consigo ver de cima, do lado, né, em todos os ângulos. E uma planta baixa, ela é plana, né? É um desenho no papel visto de cima. Então, o que eu falei na minha sala de aula? Eu falei assim, gente, se eu tirar o telhado da minha sala de aula, o que eu vou conseguir enxergar? Essa lousa, eu vou conseguir enxergar essa lousa assim? Não, eu vou conseguir enxergar só um filetinho, né? Porque ela é fininha. A porta, se ela tiver fechada, eu não enxergo. Se ela tiver entreaberta, eu consigo ver o risquinho da porta. Aí fui com eles, desenhei um quadrado na lousa, né? Que simbolizava a sala de aula. Mostrei para ele, e agora? A porta é onde? A porta é aqui.
Agora a janela tá pra que lado? Tá esse. Onde tá o meu armário? Aí eu falei, se eu olhar de cima, eu consigo ver o que do armário? Ah, Pro, só a parte de cima. Então eu vou desenhar o formato da parte de cima do armário, que é retangular. Ah, se eu olhar minha mesa de cima, o que eu consigo enxergar? Ah, só o retângulo. Então eu desenho só esse retângulo mais comprido. E as outras mesas, e a cadeira. E aí eu fui conversando com ele sobre olhando os materiais de cima e nós conseguimos construir a planta da sala. E aí, aqui tem mais ou menos um desenho de como é, só que essa aqui é a planta baixa de uma sala de aula que está organizado em duplas, tá vendo? E aqui, na página 111, e última atividade do dia, eles vão fazer o registro da sala de aula da maneira que eles conseguirem, né? Depois de você explorar, tentar explicar das melhores maneiras possíveis para eles. Se vocês tiverem a oportunidade de mostrar plantas de algumas casas na internet para eles entenderem melhor como que funciona, né? É super legal. E aí, ó, aqui eles vão fazer o desenho da planta baixa da sala de aula, como ficaria, tá bom? E aí eu sugiro que vocês peçam para eles assim, ó, pinta o chão, faz as carteiras em fileiras, né? Faz a mesa, a lousa da professora, o armário, organiza as cadeiras, as mesinhas em fileira e pinta todo o espaço, né? Aí explorei com eles as cores, que cor é a mesa da sala, que cor são as cadeiras, que cor é essa porta. E aí nós fizemos essa atividade, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, eu estou à disposição de vocês, tá? E é isso. A aula de hoje tá tranquilo, um bom final de semana a todos, né? Vocês tenham um final de semana abençoado. E segunda-feira, na semana que vem, eu envio as atividades da outra semana, tá? Um beijo e até mais.